Sobre acondicionamento e coleta de resíduos de serviços de saúde. Bom, então, quais são as normas, legislação de interesse, né, para o acondicionamento, coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde? São Resolução CONAMA número 275 de 2001, a Resolução CONAMA número 358 de 2005, cujo endereço para acesso está descrito nesse slide, né? A resolução da Diretoria Colegiada número 222 de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né? E a norma ABNT-NBR 7500 de 2011, cujo código secundário é BNT-SB 54. Essa norma estabelece a simbologia convencional e o seu dimensionamento visando a identificação dos produtos perigosos, que inclui os resíduos de serviços de saúde, né? E a ser aplicada nas unidades de transporte e nas embalagens volumes, com o objetivo de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, manipulação, movimentação e armazenamento. Vai fornecer a identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos de serviço de saúde. Então, o grupo A, ele é caracterizado pelo símbolo de substância infectante, que está constante na BNT-NBR 7500 de 2011. É esse símbolo internacional de risco biológico, né? Então, essa simbologia aqui, ele é internacionalmente aceito de risco biológico, né? Escrito em preto com fundo laranja, fluorescente ou vermelho. Eles são acondicionados, né, em sacos brancos leitosos, alguns subtipos do grupo A1, né, que é descrito na RDC 222 de 2018 da Anvisa, né? Então, é interessante ao leitor buscar essa legislação. Nós vamos falar aqui nessa aula, né? Mas seria interessante buscar para a leitura completa dessa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né? Então, em seu artigo 14, ela fala que os sacos para acondicionamento de resíduos de serviços de saúde do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade, né? Ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando ao conforto ambiental e à segurança dos usuários e profissionais, né? Então, quer dizer, o que acontece primeiro, né? Se é o limite de 2/3 que é atingido, mesmo que seja antes das 48 horas, ou então, né, às 48 horas, mesmo que os 2/3 ainda não tenha sido atingido, né? O que ocorrer primeiro tem que já haver a substituição. Em campanha de vacinação e atividade de vacinação em serviço público de saúde, os resíduos de serviço de saúde devem ser recolhidos em recipiente rígido. O artigo 14, o parágrafo único, né, que nós falamos aqui, quando atingir 2/3 da capacidade ou a cada 48 horas, o parágrafo único do artigo 14 diz que sacos contendo resíduos de serviços de saúde do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24 horas, independentemente do volume. Então, é bem interessante esse parágrafo único aqui do artigo 14. A RDC 222/2018, em seu artigo 15, os resíduos de serviço de saúde do grupo A, que não precisam ser obrigatoriamente tratados, né? E os resíduos de serviço de saúde após o tratamento são considerados rejeitos, né? E aí devem ser acondicionados, como nós falamos, em saco branco leitoso. O parágrafo único diz que os rejeitos, tratados ou não, acondicionados em saco plástico branco leitoso, devem ser caminhados para a disposição final ambientalmente adequada, então, em acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O artigo 16 diz que quando houver a obrigação do tratamento dos resíduos de serviços de saúde do grupo A, aí eles devem ser acondicionados em sacos vermelhos, né?
E o parágrafo único do artigo 16 diz que o saco vermelho pode ser substituído pelo saco branco leitoso sempre que as regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem o tratamento indiscriminado de todos os resíduos do serviço de saúde do grupo A, exceto para condicionamento de resíduos de serviço de saúde do subgrupo A5. A aula passada, outra aula sobre resíduos de serviço de saúde, nós apresentamos bem detalhadamente os subgrupos A1, A2, A3, né? Então é interessante que o aluno visite, né, essa aula e também a RDC 222/2018, que a classificação está lá no anexo dessa resolução. A resolução da diretoria colegiada número 222/2018 ainda nos diz, no artigo 18, que os resíduos de serviços de saúde líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado. Ou seja, além de compatível, ele deve ser resistente, rígido e estanque, para não haver vazamento, né? Com a tampa que garanta a contenção do resíduo de serviço de saúde e identificação conforme o anexo 2 dessa resolução. Nós vamos falar um pouco sobre o anexo 2 dessa resolução na presente aula. O artigo 19 fala que os recipientes de acondicionamento para resíduos de serviços de saúde químicos no estado sólido devem ser constituídos de material rígido, resistente, compatível com as características do produto químico que está acondicionado e deve ser identificado conforme o anexo 2 dessa resolução, que conforme nós mencionamos, nós vamos detalhar na presente aula. Artigo 20. Os rejeitos radioativos devem ser acondicionados conforme procedimentos definidos pelo supervisor de proteção radiológica, com um certificado de qualificação emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou equivalente, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na área de atuação correspondente. A RDC 222/2018 nos apresenta, no artigo 21, que os resíduos de serviço de saúde do grupo D devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. E no artigo 22, que a identificação dos resíduos de serviço de saúde deve estar afixada nos carros de coleta, nos locais de armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos. Então, o parágrafo 1º diz que os sacos que acondicionam resíduos de serviço de saúde do grupo D não precisam ser identificados. Novamente, é sugerido ao aluno que assista a primeira aula sobre resíduos de serviço de saúde, em que mostra essa classificação, né, quais são os resíduos do grupo A, B, C, né, D, e também o anexo da norma RDC 222/2018, que também mostra a classificação. O parágrafo 2º diz que a identificação de que trata esse artigo deve estar afixada em local de fácil visualização, de forma clara e legível, utilizando símbolos e expressões descritos no anexo 2, cores e frases, e outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e à periculosidade específica de cada grupo de resíduos de serviço de saúde. Que cada grupo específico vai ter a sua periculosidade correspondente. O parágrafo 3º diz que a identificação dos sacos para acondicionamento deve estar impressa, sendo vedado o uso de adesivo, porque adesivo pode descolar e cair, né? E aí acabar não fazendo a comunicação do risco, né, associado ao resíduo que ali está acondicionado. O descarte de produtos para a saúde oriundos de explante deve seguir o disposto a outra resolução da diretoria colegiada, a número 15 de 2012, ou outra que vier a substituí-la. Então, o aluno pode ter acesso, entrando no portal da Anvisa, a todas as resoluções a que essa daqui faz referência e demais que tiver interesse em consultar.
O transporte interno, de acordo com a RDC 222/2018, né? O artigo 25 diz que o transporte interno de resíduos de serviços de saúde deve ser realizado atendendo a rota e os horários previamente definidos em coletor identificado de acordo com o anexo 2 da resolução. O artigo 26 diz que o coletor utilizado para transporte interno deve ser constituído de material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas, né? Por quê? Liso, né? E os cantos e bordas arredondadas é para evitar que haja retenção de algum particulado que possa conter ou absorver, né, bactérias, né, e alguns micro-organismos patogênicos, né? Rígido, né? Para que, no caso, né, ele não seja, não tenha o perigo de rasgar, né, com o peso do resíduo que ali está condicionado. Lavável, porque vai precisar lavar, né? E não vai ficar colocando resíduo em cima de resíduo depois que tira, né? Impermeável é porque ele tem que ser estanque, né? Então não pode permear algum tipo de líquido que eventualmente fique no seu fundo, né? E provido de tampa articulada ao próprio corpo para não tirar a tampa e de repente cai para o chão, né? E daí acaba ocorrendo a contaminação daquele local. O parágrafo único do artigo 26 diz que os coletores com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno de fundo, né? Por causa dos líquidos que nós falamos até, né? Quando estava explicando a razão dele ser impermeável. A RDC 222/2018 diz que o armazenamento interno, né? Isso é muito interessante porque existe uma versão comentada cujos comentários estão aqui descritos nessa aula, né? Então a versão comentada está nas referências bibliográficas, inclusive o site que o leitor pode, que o estudante pode ter acesso. O armazenamento interno não estava previsto na RDC 306/2004. Essa nova modalidade de armazenamento, por que ela foi criada? Visando atender os geradores de resíduos dos grupos B e C, que apresentem pequenos volumes de resíduos desses grupos, o B e C, eles poderão ficar armazenados em um local específico dentro da própria área de trabalho, né? Então, por isso que foi criada essa nova modalidade de armazenamento. Com isso, esses resíduos podem ficar armazenados até o momento que haja um volume significativo que justifique o custo com a coleta e o tratamento, né? Respeitadas todas as condições inerentes às características desses resíduos, como os níveis de dispensa para rejeitos radioativos, que estão estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, são dois comentários muito interessantes para a razão desse armazenamento interno, né, para esse tipo de serviço de saúde. Então, de acordo com a RDC 222/2018, quais são os comentários, né, com relação ao armazenamento temporário? Ele já é o quê? A guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos de geração. Qual o objetivo? Agilizar a coleta dentro do estabelecimento, né? Então, coletou dos locais de geração, né? E vai para o armazenamento temporário, né? Para depois ir para o armazenamento externo, né? Então, e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à disponibilização para a coleta externa, né? Dependendo da distância entre o ponto de geração de resíduos e do armazenamento externo, poderá ser dispensado esse armazenamento temporário, fazendo-se o encaminhamento direto ao local de armazenamento para a coleta externa, né? Uma coisa importante, né, que nos comentários da RDC 222/2018 comentada, né, eles falam que não poderá ser feito, né, nos artigos, né, não poderá ser feito o armazenamento temporário com disposição direta do saco sobre o piso,
sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento, né? Então, não adianta chegar, por exemplo, com um coletor de polietileno de alta densidade com roda, né, e achar que pode colocar o saco plástico que foi lá dentro no piso do armazenamento temporário, né? Isso está proibido. Quando o armazenamento temporário for feito em um local exclusivo, deve ser identificado como sala de resíduo, que pode ser um compartimento adaptado para isso, caso não tenha sido concebido na construção, mas desde que atenda às exigências legais para esse tipo de ambiente, que estão descritas na RDC 222/2018. A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos deve ter pisos e paredes lisas. Já vimos por quê, né? Para não ficar dissolvido nem micro-organismo, nem partícula que possa absorver micro-organismo, né? E também lavável, né? Porque é um local que tem que sofrer a lavagem, né? Com frequência para evitar a contaminação. Sendo o piso, além disso, resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Por quê? Imaginemos um piso que não aguenta com o peso do recipiente coletor preenchido, né? Então, ele quebra. Naquela quebra pode ter o quê? Naquela fissura, por exemplo, num ladrilho, pode ficar sendo local propício para a proliferação de micro-organismo patogênico. Então, deve possuir iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, 2 recipientes coletores, para posterior traslado até a área de armazenamento externo. Para melhor higienização, é recomendável a existência de ponto de água e ralo sifonado com tampa escamoteável. Então, ponto de água para a gente fazer a lavagem desse local, né? E um ralo com sifão para não ter perigo de voltar o efluente, né? No armazenamento temporário, não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes coletores ali estacionados. Nós falamos isso, né, no slide passado, né? Não adianta pensar que o recipiente eu posso tirar para usar o recipiente novamente. Não, tem que ficar ali dentro do recipiente, né? Aí depois que ele vai para o armazenamento externo, aí faz a lavagem desse recipiente coletor e pode utilizar novamente para fazer a coleta interna. Os resíduos de fácil putrefação que sejam coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento devem ser conservados sob refrigeração e, quando não for possível, ser submetidos a outro método de conservação. O local para armazenamento de resíduos químicos deve ser fechado, dotado de aberturas teladas para ventilação, com dispositivo que impeça a luz solar direta, pisos e paredes em materiais laváveis com sistema de retenção de líquidos. O armazenamento externo, de acordo com a RDC 222/2018, consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigo, em recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa, né? Então, o acesso tem que ser facilitado, porque senão, se não for facilitado, há o risco de ocorrer algum acidente com aquele recipiente coletor e que com esse acidente ocorrer um risco de contaminação, né? Ou um risco à saúde pública. O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. Deve ser construído em ambiente exclusivo, possuindo, no mínimo, um ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do grupo A, que a gente sabe que tem vários subgrupos, né? A1, A2, A3, A4, né? E assim por diante, juntamente com o grupo E, né? E um ambiente para o grupo D, né? Então, veja um anexo dessa norma e a descrição dessa subdivisão, nessa divisão em grupo e subdivisão do grupo A,
na aula anterior e no anexo da norma RDC, da resolução RDC 222/2018. Para a correta segregação logo após a geração, bem como em toda a gestão de resíduos e serviços de saúde, né, a gente também tem que observar o disposto pela norma BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira registrada 12.807 de 93, que vai deliberar sobre os termos utilizados em relação aos resíduos e serviços de saúde. De acordo com a RDC 222/2018, o abrigo dos resíduos grupo A deve atender aos seguintes requisitos: ser fechado, dotado apenas de abertura para ventilação, com tela, né, teladas, que possibilitem uma área mínima de ventilação correspondente a 1/20 da área do piso, e não inferior a 0,20 metros quadrados. Ser revestido internamente, piso e paredes, com material liso, lavável, impermeável, resistente ao tráfego e impacto. Ter porta também provida com tela de proteção, por quê? Para proteger contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa, que senão atrapalha toda a coleta externa, né, desse resíduo, ainda mais resíduo do grupo A. Possuir símbolo de identificação em local de fácil visualização, de acordo com a natureza do resíduo. Possuir área específica de higienização para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais equipamentos utilizados no manejo de resíduos e serviços de saúde, que nem nós falamos. Tem que haver a limpeza e desinfecção, né? Porque há muitos micro-organismos patogênicos e alguns de muita alta resistência nesses ambientes. Então, limpeza e desinfecção simultânea. A área deve possuir cobertura, dimensões compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza e higienização, piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis, ser providos de pontos de iluminação e tomada elétrica, para que possa se enxergar direito e não fique dependente apenas da luz do dia, ponto de água, né, para limpeza e higienização, canaletas de escoamento de águas servidas, direcionadas para a rede de esgoto do estabelecimento, e ralo sifonado, né, com sifão, para não voltar essa água servida, provida de tampa que permita o seu fechamento. O estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde, cuja produção semanal não exceda 700 litros e cuja produção diária não exceda 150 litros, né, pode optar pela instalação de um abrigo reduzido, com características que são determinadas nessa mesma resolução e que é sugerido ao estudante que dê uma lida, né, nas características que são determinadas nessa resolução, né? Então, aqui nós deixamos a versão comentada, que é muito interessante, né? Muitos comentários estamos aqui descrevendo nessa aula. Bom, a coleta de resíduo de serviços de saúde do grupo A, né? Quais são os requisitos que o veículo deve possuir? Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a higienização. Por quê? Canto quadrado, né? A gente pode até observar nas edificações que é muito difícil da gente tirar naquele canto quadrado as sujeiras. E essas sujeiras são locais que pode haver a proliferação, a presença e proliferação de micro-organismos patogênicos. Não permitir vazamentos de líquidos, então tem que ser estanque, né? E ser provido de ventilação adequada. Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser menor que 1,20 metros, né? Para não haver o perigo do carregamento manual, uma altura mais alta que o próprio operador, né? Que tem que estar com as EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, que ele possa derrubar, que seja difícil para ele enxergar, né? Então, quando possuir sistema de carga e descarga, ele deve operar de forma a não permitir o rompimento dos recipientes, porque ali dentro há a presença de muitos resíduos perigosos.
e infectantes. Quando forem utilizados coletores de acondicionamento de resíduos, o veículo deve ser dotado de equipamento hidráulico de basculamento, para facilitar, né, o basculamento aí do local de coletor de acondicionamento com o veículo. Para veículo com capacidade superior a 1 tonelada, a descarga pode ser mecânica. E para veículo com capacidade menor que 1 tonelada, a descarga pode ser mecânica ou manual. O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco plástico de reserva, solução desinfetante, em caso de eventuais acidentes. Deve constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa coletora, endereço e telefone, a especificação dos resíduos transportáveis e o número do veículo coletor. Portar sinalização externa, assim como todos os veículos a gente viu para transporte de materiais perigosos, né? E pela mesma razão exibir a simbologia para transporte rodoviário. Ter documentação que identifica a conformidade para a execução da coleta pelo órgão competente. Coleta de resíduos de serviços de saúde do grupo B, resíduos químicos perigosos. Quais são os requisitos que o veículo deve atender? Observar o Decreto Federal 96044 de 1988 e a Portaria Federal número 204 de 1997, além das resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre número 3665 de 2011, 5232 de 2016 e 5581 de 2017. Portar documentos de inspeção e capacitação e que estejam dentro da validade, né? Atestando a adequação desse veículo emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou entidade que seja por ele credenciada. O artigo 38 da RDC 222/2018 fala que os veículos de transporte externo dos resíduos de serviço de saúde não podem ser dotados de sistema de compactação, como nós vimos na aula passada, né? Imagina compactar, né, um recipiente rígido cheio de agulhas, né? Ou outro sistema que danifique os sacos contendo os resíduos de serviço de saúde, exceto para os resíduos de serviço de saúde do grupo D. O transporte externo de rejeitos radioativos deve seguir normas específicas caso existam e as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, de acordo com o artigo 39 da RDC 222/2018. Bom, coleta e transporte externos de resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as normas da ABNT, NBR 12.810 de 93, e a NBR 14.652 de 2001. O que nos diz o artigo 40 da RDC 222/2018? Que os resíduos de serviços de saúde que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa. Então, vejam quais são esses que não apresentam risco biológico, na RDC 222/2018. Os rejeitos que não apresentam também risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente adequada, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O artigo 42 nos diz que as embalagens primárias vazias de medicamentos cujas classes farmacêuticas constem no artigo 59 da mesma resolução, devem ser descartados como rejeitos e não precisam de tratamento previamente à sua destinação. No artigo 44, já nos fala que o tratamento dos resíduos de serviços de saúde que apresentem múltiplos riscos deve obedecer à seguinte sequência. Número 1. Na presença de risco radiológico associado, armazenar para decaimento da atividade do radionuclídeo, até que o nível de dispensa seja atingido. Segundo, segundo item na sequência,
Na presença de risco biológico associado, contendo agente biológico, classe de risco 4, nós vamos mostrar a definição desses agentes biológicos com as classes de risco, de acordo com a RDC 222/2018, né? Encaminhar para tratamento. E 3, na presença de riscos químico e biológico, o tratamento deve ser compatível com ambos os riscos associados. Aí, após o tratamento, o símbolo de identificação que seja relativo ao risco, né? Se foi o radiológico, né? O radiológico. Se foi o biológico, biológico, né? Se foi riscos químicos e biológicos, riscos químicos e biológicos. Então, o símbolo de identificação relativo ao risco do resíduo tratado deve ser retirado. Os riscos biológicos 4, né? Vamos entender a definição dada no artigo 2º, nos incisos a seguir, né, sobre as classes de risco, né? Então, a classe de risco 1, de acordo com a RDC 222/2018, é aquela que possui baixo risco individual e para a comunidade. São aqueles agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos sadios. Classe de risco 2, já possui moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. Vai incluir os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Classe de risco 3, alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem, usualmente, medidas de tratamento ou de prevenção. Vão representar riscos ser disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Artigo 2º, né, a classe de risco 4, no seu inciso 14º. É aquele que possui elevado risco individual e elevado risco para a comunidade. É uma classificação do Ministério da Saúde que inclui agentes biológicos que representam grande ameaça para o ser humano e para os animais, implicando em grande risco a quem os manipula, com grande poder de transmissibilidade de um indivíduo ao outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes. Aí, um outro termo que é muito interessante que nós vamos usar nos slides posteriores é o do nível 3 de inativação microbiana, né? É o processo físico ou outros processos para redução ou eliminação de carga microbiana, tendo como resultado a inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e micobactérias com redução igual ou maior a 6 log 10. E que a inativação de esporos, né, B stereotermófilos ou de esporos do B subtilis, com redução igual ou maior que 4 log base 10. O artigo 46 da RDC 222/2018 diz que as culturas e estoques de micro-organismos, os resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os de medicamentos hemoderivados, os meios de cultura e os instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, e os resíduos de laboratório de manipulação genética devem ser tratados. O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que devem ser submetidos a tratamento utilizando processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação de carga microbiana em equipamento compatível com nível 3 de inativação microbiana, que foi o que foi dado a definição, né, no slide anterior e na RDC 222/2018, um dos incisos do artigo 2º. Agora, o parágrafo 2º do artigo 46. As culturas e os estoques de micro-organismo, bem como os meios de cultura e os instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, contendo micro-organismos das classes 1 e 2, de risco 1 e 2, que a gente viu em slides anteriores,
podem ser tratados fora da unidade geradora, desde que esse tratamento ocorra nas dependências do serviço de saúde. Parágrafo 3º. As culturas e os estoques de micro-organismos, bem como os meios de cultura e os instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas contendo micro-organismos das classes de risco 3 e 4, eles devem ser tratados na unidade geradora, né? Então, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, ele faz as diferenças aí entre os agentes classe de risco 1 e 2 e classe de risco 3 e 4, respectivamente. E menciona-se, né, na RDC 222/2018, que deve-se consultar, né, nos comentários, a portaria 2.349, de 14 de setembro de 2017, que aprova a classificação de risco de agentes biológicos elaborada em 2010 pela Comissão de Biossegurança em Saúde do Ministério da Saúde. Bom, ainda o artigo 46, que a gente colocou novamente aqui, né? Porque agora vamos ler o parágrafo 4º e 5º. Para que lembremos, né? As culturas e os estoques de micro-organismos, os resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os de medicamentos hemoderivados, os meios de cultura e os instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas e os resíduos de laboratórios de manipulação genética, eles devem ser tratados. Vimos os 3 primeiros parágrafos, agora vamos ver o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Parágrafo 4º. Esses resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento, né? Isso é um gerenciamento integrado, né? Você pensar no acondicionamento já pensando no processo de tratamento. Se vai para incineração, alguma coisa, ele tem que ser incinerável, né? O local de acondicionamento. Após o tratamento, no parágrafo 5º, os rejeitos devem ser encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada, né? E de acordo com o preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O artigo 48 da RDC 222/2018 diz que os resíduos de serviços de saúde resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita, já a suspeita, né? Imagina então a certeza. Então, suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, por micro-organismo com relevância epidemiológica e risco de disseminação, causadores de doença emergente que se tornem epidemiologicamente importantes ou cujos mecanismos de transmissão sejam desconhecidos, devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. E aí, novamente, os comentários da RDC 222/2018, né, comentada, nos sugere a consultar a portaria 2349, de 14 de setembro de 2017, que aprova a classificação de risco dos agentes biológicos elaborada em 2010 pela Comissão de Biossegurança em Saúde do Ministério da Saúde. Em seu artigo 51, a RDC 222/2018 nos diz que os resíduos de serviços de saúde do subgrupo A2, contendo micro-organismos com alto risco de transmissibilidade, alto potencial de letalidade ou que representem risco, caso sejam disseminados no meio ambiente, devem ser submetidos na unidade geradora, né, ao tratamento que atenda ao nível 3 de inativação microbiana. Então, por isso que a gente falou, né, nessa definição do que era o nível 3 de inativação microbiana em slides anteriores. Parágrafo único. Quando houver necessidade de outra solução em função do porte do animal, deve haver autorização prévia dos órgãos de saúde ambiental competentes. E aí, novamente, os comentários da RDC comentada nos sugere consultar a portaria 2349, de 14 de setembro de 2017, que aprova a classificação de risco dos agentes biológicos, né, elaborada em 2010 pela Comissão de Biossegurança em Saúde do Ministério da Saúde. O artigo 52 da RDC 222/2018 diz que os resíduos de serviços de saúde do subgrupo A3 devem ser destinados para sepultamento, cremação, incineração ou outra destinação licenciada pelo órgão ambiental competente.
Aí o parágrafo único do artigo 52 nos fala que quando forem encaminhados para incineração, os resíduos de serviço de saúde devem ser acondicionados em sacos vermelhos e identificados com a inscrição peças anatômicas. Agora, conforme nós falamos no início da aula, vamos falar um pouco sobre o anexo 2 da RDC 222/2018, né? Que fala sobre a identificação dos grupos dos resíduos de serviço de saúde. O grupo A, nós já mostramos no início da aula, ele é identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, né? É acrescido da expressão resíduo infectante. O grupo B é identificado por meio de símbolo e frase de risco associado à periculosidade do resíduo químico. Então, outros símbolos e frases também podem ser utilizados. Devem ser utilizados em conformidade com o risco do resíduo. Então, nós temos aqui na figura 2 a identificação, por exemplo, explosivo, é o símbolo de explosivo, perigoso para a saúde, a simbologia de que é perigoso para a saúde, nocivo para a saúde, dizendo que é nocivo para a saúde em sua simbologia, nocivo ao meio ambiente, né? Comburente, o símbolo de que é comburente, símbolo que é inflamável, o símbolo de que é tóxico e o símbolo de que é corrosivo. Essa simbologia nós já estamos familiarizadas porque vimos na aula de acondicionamento e coleta de materiais perigosos, né? Então, essa simbologia de tóxico, inflamável, comburente, corrosivo, nocivo ao meio ambiente, explosivo, nós já conhecemos. O grupo C é representado pelo símbolo internacional da presença de radiação ionizante, aquele trifólio, né, de cor magenta ou púrpura, com rótulo em fundo amarelo acrescido da expressão material radioativo, rejeito radioativo ou radioativo. O grupo D deve ser identificado conforme definido pelo órgão de limpeza urbana, né? Então, identificação dos resíduos do grupo D. Pérfuro cortante, a simbologia do pérfuro cortante, né? Ou essa simbologia aqui que é pérfuro cortante. O anexo 3 da RDC 222/2018, né? Ele fala sobre substâncias que devem ser segregadas, acondicionadas e identificadas separadamente, né? Então, dá uma lista, né? O anexo 3, cuja fonte, né, tá definida, né, aqui, e é citado na resolução Anvisa RDC 222/2018, comentada, né? E colocamos alguns exemplos, porque são vários. Ácidos asfixiantes, bases, brometo de etídio, carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas, compostos orgânicos halogenados, compostos orgânicos não halogenados, corrosivos, criogênicas, de combustão espontânea, entre outros. O anexo 4 fala sobre a incompatibilidade química entre as principais substâncias utilizadas pelos geradores de serviços de saúde. Também há uma lista grande e nós tomamos alguns exemplos, né, cuja fonte, né, está aqui mencionada, mas e foi citada na RDC 222/2018 comentada. Então, vejamos, uma substância, o acetileno, né? Então, qual é a incompatibilidade química do acetileno? Com cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio. O ácido acético, com que ele tem incompatibilidade? Ácido crômico, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos, ácido nítrico, etilenoglicol. A acetona, qual é a incompatibilidade química que ela possui? Com mistura de ácido sulfúrico e nítrico concentrados e com peróxido de hidrogênio. Ácido crômico possui incompatibilidade química com ácido acético, né? Naftaleno, cânfora, glicerol, turpendine, álcool e outros líquidos inflamáveis. O ácido hidrociânico possui incompatibilidade química com ácido nítrico e álcalis. O ácido fluorídrico anidro e o fluoreto de hidrogênio. Qual é a incompatibilidade química que ele possui? Amônia, aquosa ou anidra. E essas são as referências bibliográficas da aula de
né? Então, a RDC comentada está aqui nesse endereço, a RDC 222/2018 comentada, está aqui nesse endereço, né, da web, né, para aqueles que se interessarem a aprofundar no assunto. Muito obrigada pela atenção dispensada.